Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Hoje a nossa prosa é com Pedro Leonardo Rezende, que é presidente da Emater Goiás. Pedro, nós já conversamos por aqui, prazer ter você aqui mais uma vez. Muito obrigado. Vocês estão nessa feira já há 20 anos, né? Exatamente, Divino. Obrigado mais uma vez. Já tivemos oportunidades, de participar algumas vezes do seu programa e agora tendo o privilégio de te conhecer pessoalmente. Obrigado pela oportunidade. Pois é, a gente só se conhecia remotamente. Exato. Exatamente, Divino. Na verdade, a Emater ela é parceira da Tecnoshow desde a sua primeira edição, né? Então essa já é a 20ª edição que a Emater Goiás está aqui na feira Tecnoshow com toda a sua estrutura. Nós preparamos aqui o nosso stand, onde a gente está tendo a oportunidade de interagir com os produtores rurais, que são os clientes principais do trabalho da Emater, com a série de palestras técnicas que estão sendo realizadas pelo nosso corpo técnico. Nós preparamos palestras com temas pertinentes às cadeias produtivas da agricultura familiar, que são o objeto principal do trabalho da Emater. Além disso, a gente está com a nossa equipe de plantão aqui, dos nossos técnicos, trazendo informações sobre todas as ações da Emater, todas as políticas públicas que a gente tem conduzido em favor da agricultura familiar, principalmente, que é o objeto principal do trabalho da Emater. Pedro, qual que é a importância da extensão rural, em especial para a agricultura familiar? Divino, na verdade, o grande desafio da agricultura familiar é que eles também possam prosperar diante de todo esse cenário econômico extremamente positivo que é proporcionado para o agronegócio. Mas para que isso aconteça, é extremamente importante que os produtores tenham acesso às informações, às políticas públicas, principalmente de crédito rural. Além disso, é fundamental que os produtores possam ter acesso às capacitações e, principalmente, assistência técnica, que é um dos pilares do desenvolvimento dessas famílias rurais. Nem sempre o produtor da agricultura familiar ele tem condição de pagar por esse serviço na iniciativa privada. Então, isso demonstra a importância da assistência técnica, da extensão rural pública, que é aquela realizada pela Emater. Além disso, Divina, a Emater também trabalha com a pesquisa agropecuária. A pesquisa agropecuária que é realizada pela Emater, ela tem o objetivo de desenvolver soluções tecnológicas aplicáveis às realidades produtivas da agricultura familiar. Nem sempre a agricultura familiar tem acesso a essas tecnologias que são produzidas pelas grandes multinacionais de tecnologia. E aqui na Tecnoshow a gente consegue visualizar o quanto esse cenário tecnológico tem sido desenvolvido pelas grandes multinacionais. Nem sempre as cadeias produtivas da agricultura familiar são o objeto principal do trabalho dessas multinacionais. Então, isso também demonstra a importância e a relevância da pesquisa pública, que é aquela realizada não só pela Emater, mas pela Embrapa, que é uma entidade pública, pelas universidades federais, pelos centros de pesquisa, pelos institutos federais. Todas essas são instituições públicas que têm como missão principal desenvolver tecnologias que possam ser aplicáveis às realidades produtivas da agricultura familiar. Eu gostaria que você trouxesse alguns exemplos práticos dessas pesquisas e de que forma isso chega lá na ponta. Exatamente, Divino. Na verdade, com a pesquisa que é realizada pela Emater Goiás, a gente tem cada vez mais buscado as parcerias com todas essas entidades que também trabalham dentro desse desenvolvimento tecnológico. A mais recente, a que talvez seja a que está sendo mais divulgada e propagada nesse momento, é a tecnologia desenvolvida mediante uma parceria entre a Emater Goiás e a Embrapa Cerrados, que é o piqui sem espinho. Essas variedades foram oficialmente lançadas agora recentemente e foi fruto de um trabalho de pesquisa de mais de 25 anos, em que agora efetivamente nós tivemos a oportunidade de disponibilizar essas novas variedades aos produtores da agricultura familiar e também aos viveristas,
mas existem várias outras cadeias produtivas que têm sido trabalhadas nesse mesmo modelo de parceria. A Emater também tem um programa de melhoramento genético de milho, que são variedades que são apropriadas a essas realidades produtivas da agricultura familiar. Nós temos, na verdade, são 12 cadeias produtivas que nós estabelecemos como sendo aquelas que são mais trabalhadas pela agricultura familiar. Então, a gente tem buscado desenvolver soluções tecnológicas voltadas a essas 12 cadeias produtivas que são as mais trabalhadas pela agricultura familiar. Aí eu não sei se vou conseguir lembrar das 12, né? Mas a gente tem trabalhado atualmente com milho, com o leite, e uma informação importante sobre o leite, talvez nem todos saibam. Aproximadamente 52% do leite produzido em Goiás, ele é proveniente de agricultores familiares. Então, isso tem uma importância relevante até para o abastecimento desse produto tão nobre para os consumidores finais e até para a própria segurança alimentar da população, que, considerando que o leite é um item essencial de qualquer cesta básica, de qualquer classe social, consomem leite. Outra cadeia produtiva que nós consideramos prioritária é a cadeia produtiva da fruticultura. A fruticultura, ela é uma cadeia produtiva extremamente apropriada para as pequenas propriedades, por 2 motivos principais. O primeiro é pela questão da demanda de mercado. A maioria das frutas que são consumidas no estado de Goiás, elas são provenientes de outros estados. Certo. E até de outros países, enquanto que no estado de Goiás a gente tem todas as características favoráveis ao desenvolvimento da fruticultura, características climáticas, índices pluviométricos, características edafoclimáticas. A logística de Goiás é privilegiada para fazer o trabalho de escoamento de toda essa produção de frutas. Nós temos dentro de Goiás um importante mercado consumidor, que é o mercado de Brasília. E muitas vezes essa demanda ela é atendida através de compras, muitas vezes, de produtos importados. Então, nesse sentido, o estado de Goiás deixa de aproveitar uma oportunidade extremamente importante. Então, identificados, né, com essa oportunidade, a gente tem buscado fortalecer a cadeia produtiva das frutas de forma a consolidar o estado de Goiás como um importante polo produtor. E essa cadeia produtiva ela é essencial para as pequenas propriedades, porque ela não requer grandes extensões de área, para que o produtor tenha ali uma remuneração adequada. Por exemplo, o maracujá, o produtor com 1 hectare de maracujá, ele já é considerado um médio produtor. Exatamente. O produtor com 10 hectares de maracujá, ele é um grande produtor. Então, nesse sentido, a gente tem buscado fortalecer essas cadeias produtivas que a gente acredita que podem ser utilizadas para o processo de inclusão produtiva dos produtores da agricultura familiar, para que eles também possam prosperar diante de todo esse cenário extremamente promissor que é proporcionado pelo agronegócio. Ô Pedro, eu já conversei, por exemplo, com proprietários de grandes redes de supermercados. E eles falam que o maior gargalo que tem em relação à agricultura familiar, muitas vezes, é a constância. Então, por exemplo, produtor de verdura. Ele consegue produzir, por exemplo, uma quantidade... Vamos pegar o exemplo da alface aqui. Ele consegue produzir uma quantidade de alface por algum tempo, mas ele não consegue produzir isso permanentemente. Como fazer essa mudança para que seja algo permanente? Ele entenda aquilo como algo permanente. Ele começou a produzir alface hoje, daqui 10 anos ele continua produzindo alface. Ele começou a produzir maracujá, daqui 10 anos ele está produzindo e entregando. Porque o maior problema é que muitas vezes faz-se o contrato ali de entrega, chega na hora e ele não consegue entregar. Como mudar essa situação? Exatamente, Divino, você tem toda a razão. Eu acho que o grande desafio dessas cadeias produtivas, você citou muito bem aqui a questão da HF, das hortifrutis. O grande desafio é esse, é termos escala de produção. E além de escala, padronização na oferta e na qualidade. O produtor ele não vai conseguir atender esses mercados que são mais exigentes, que remuneram melhor, mas ao mesmo tempo são mais exigentes, se ele não oferecer padronização e constância nessa oferta, escala de produção. E respondendo a sua pergunta, como que a gente pode produzir uma solução nessa que é a dor principal? Eu só vejo que tem apenas uma maneira, através de tecnologia.
através do desenvolvimento de tecnologias, principalmente voltadas à questão da irrigação. O estado de Goiás tem um potencial muito grande para a utilização da irrigação devido à oferta de água que a gente tem na maioria das regiões. A maioria das nascentes dos principais rios do Brasil são localizadas no estado de Goiás. Então a gente tem uma oportunidade que muitas vezes é subutilizada de desenvolvermos tecnologias de irrigação e outras tecnologias agronômicas que vão promover essa escala de produção e essa padronização que é exigida por esses mercados mais estruturados e que remuneram melhor. Vocês estão apresentando aqui variedades de arroz aqui na feira? Exato. Na verdade, Vini, durante esses 20 anos de parceria com a TecnoShow, a gente sempre tem essa preocupação de trazer as tecnologias que estão diante de todo um contexto produtivo, sendo mais procuradas ou que tem uma demanda maior de informações. Nesse ano, a gente trouxe as variedades de arroz, que são variedades da Embrapa. A Emater tem esse convênio, essa parceria com a Embrapa nas validações dessas cultivares. Então aqui, nesse ano, a gente trouxe o nosso campo demonstrativo com variedades de arroz da Embrapa que são validadas pela Emater em diferentes condições produtivas e edafoclimáticas. O que a Embrapa realiza muitas vezes é desenvolver essas variedades, mas é fundamental testarmos essas variedades nas diferentes realidades produtivas do estado de Goiás. O estado de Goiás tem essa característica, né? É muito diversa as realidades produtivas, climáticas, pluviométricas, altitudes diferentes. Então a nossa preocupação é testar esses novos materiais nas diversas realidades produtivas do estado de Goiás. Por que o arroz? Porque o arroz já teve o seu auge, o seu protagonismo. Inclusive aqui em Goiás já houve grandes projetos com arroz, lá no norte de Goiás, no passado, né? E meio que caiu no esquecimento depois, Goiás deixou de ter um protagonismo aí nessa cultura. Por que escolher o arroz? Exatamente, Divino. Na verdade, a gente que tem um pouco mais de idade, né? Você é bem mais novo que eu. Você tá mais novo, mas a gente se lembra daquela época que o arroz ele era utilizado apenas para abertura de novas áreas. Exatamente. Era o produtor que ia fazer aquele primeiro desmatamento, era a primeira cultura que era implantada naquela área, era o arroz, até para a questão de fortalecimento do perfil de solo. E você tem toda a razão. Com o decorrer do tempo, o arroz ele foi deixado de lado nesse processo de desenvolvimento. E agora a gente entende que o mercado do arroz ele está cada vez mais exigente, cada vez mais buscando aquela questão da padronização, da escala de comercialização. E o momento econômico ele é dinâmico. Esse ano tem uma determinada cultura que tem mais promissora economicamente, pode ser que o ano que vem ela deixe de ser devido à própria dinâmica do mercado. Então a gente entende que atualmente, no atual contexto econômico, o arroz ele tem voltado a ser uma alternativa importante, principalmente para a agricultura familiar. Vocês estão trazendo aqui na feira uma série de palestras. Qual a importância dessas palestras? E de que maneira vocês chegaram até o produtor para falar para ele que tinha essas palestras e a importância deles participarem? Exatamente, Divino. A gente preparou toda uma programação extensa de palestras técnicas com temas pertinentes à agricultura familiar, que é o objeto principal da atuação da Emater. Na verdade, durante todos os dias haverão palestras com os nossos instrutores. Esse trabalho de convidar os produtores talvez seja a área de atuação que a Emater tem mais expertise, que é a questão de mobilização, de mobilizar o produtor. Legal. E a Emater é uma instituição com mais de 60 anos, então a gente pode dizer e afirmar que a gente tem um certo prestígio com esses produtores, devido a um histórico de atuação da Emater. Então, os produtores eles costumam se interessar em saber aonde a Emater estará, aonde que a gente vai estar ofertando o nosso plantão técnico, as nossas palestras. E nós já temos os nossos clientes fidelizados, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem como uma característica importante do próprio extensionismo a mobilização desses produtores, e a gente tem visualizado isso no sucesso de público, né, que tem sido as palestras técnicas que estão sendo ofertadas pela Emater aqui na TecnoShow.
Pedro, eu posso dizer que a Emater Goiás vive o seu melhor momento e você, felizmente, está à frente dessa entidade agora, nesse melhor momento. Ela tem cumprido muito bem a sua função social e isso é importante. Parabéns por esse trabalho e continue a trazer para nós aqui as informações daquilo que vocês têm feito. Isso é muito importante. Nós precisamos muito de comunicar sempre aquilo que o agro tem de melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço, Divino, mais uma vez pela oportunidade. A gente sabe que a gente tem devolvido o protagonismo a essa instituição sexagenária, mais de 60 anos de histórias, mas nós temos a plena consciência que ainda há muito o que se fazer, ainda haverão vários desafios que a gente tem que superar na gestão da Emater. A gente precisa contratar novos técnicos, novos pesquisadores para oxigenar toda essa estrutura para que a gente tenha condição de oferecer um serviço cada vez mais aprimorado e efetivo, principalmente para a agricultura familiar. E é isso que a gente tem buscado, é isso que a gente vai sempre buscar, a melhoria e a qualidade no serviço público de assistência técnica e extensão rural que é realizado pela Emater. Obrigado mais uma vez, um grande abraço. Privilégio prosear com Pedro Leonardo Rezende, presidente da Emater Goiás, falando sobre tantas coisas boas. O agro sempre inovando, sempre trazendo o melhor para você. Continue conosco. Se inscreva nesse canal, deixa o like, deixa um comentário. Até o nosso próximo vídeo.